Bom dia, povo de Deus. Bom dia, vamos aguardando aí a chegada dos irmãos e amigos para esse nosso momento de escola bíblica dominical. Nós vamos aguardando aí que os irmãos estejam se conectando, se ligando a nós, e assim que tivermos alguém conectado, aí a gente vai chegando aí ao lar de alguém. Eu acredito que o lar, né? Tendo em vista que a gente está nesse momento de pandemia, e aí todo mundo, ou a grande maioria, é instruída a ficar em casa. Nós já temos 3 aí, 3 heróis, 3 mais 3 aqui, e acima de tudo, e antes de tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente vai tentando aí ver quem é que está junto com a gente, vai chegando mais gente, vai acordando mais gente, vai despertando, olha aí, o número vai multiplicando. Já temos aí alguns irmãos. Bom dia Joel, irmão Joel, Leandro. Vamos tentar aí reconhecer quem for chegando. Bom dia, Léo. Bom dia, a paz. E aí a gente vai tentando ajustar e preparar aí esse nosso caminho dessa nossa escola bíblica nesse domingo de manhã. E eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor, pois Ele é esse Deus poderoso, Deus amoroso, Deus grande. Eu quero convidar você a iniciarmos esse dia do Senhor, louvando a Deus, engrandecendo o nome dEle. Vamos louvar ao nome do Senhor? Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Louve, alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória,
exalte e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Eu vou pedir a ajuda aqui, a Júlia, nos dê uma ajuda aí com a luz, para que a gente possa continuar. Tá dando uma variada, mas é o tempo que você embaixo, aí o encaixe lá, aí mesmo, essa pecinha, não, a peça é o ventilador quando está encostando. É o tempo que você vai aí, vamos lá, vamos voltar para cá, a gente vai tentando. É o tempo que você vai acordando alguém. Nós nesse instante, nós temos aí alguns irmãos, mas ainda dá tempo entrar em contato com alguém, acordar, né? Acordar, despertar mesmo essa pessoa para que esteja com a gente aqui nesse momento, um momento onde a gente vai agradecer, e nós vamos agradecer realmente nesse instante. Vamos agradecer a Deus, vamos orar, vamos à presença do nosso Deus. Tem muita coisa acontecendo, né? E apesar das dificuldades, a gente precisa e a gente deve agradecer a Deus por tudo. Não é? Nós ganhamos dele de presente, não é? Uma noite de descanso. E isso é motivo de gratidão ao Senhor. Agradecermos a Deus pela noite que Ele nos deu, por esse momento que nós estamos aqui, não é? Acordados. Valeu, você é 1000. Que bom que a gente tem assim, mesmo nessa equipe reduzida, a gente tem que vibrar com Deus, agradecer a Deus, porque as igrejas estão abertas, porque igreja somos nós. Os templos estão fechados, mas nesse instante nós temos milhares de igrejas lares, né? Igrejas no lar, no meio da família. Nós vamos agradecer a Deus. Eu vou pedir a Naí que nos conduza a Deus em oração, agradecendo por esse dia, por essa manhã que Ele nos concede. Obrigada, Senhor, porque estamos na Tua presença, reunidos agora. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela noite de descanso, por essa manhã. Obrigado, Deus, a oportunidade que o Senhor está nos dando, Deus, de poder louvar o Teu nome, de aprender a Tua palavra, Senhor, nessa manhã. Nós queremos agradecer ao Senhor por nossas vidas, agradecer ao Senhor por cada um, ó Pai, que está junto conosco nesse instante, cada família representada. Muito obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós agradecemos a Ti pelo cuidado, nós agradecemos ao Senhor pelo sustento que o Senhor tem dado a cada um de nós todos os dias, ó Pai. O Senhor não tem deixado faltar nada, ó Pai, para nós. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Continue conosco, receba nesta manhã a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim, algumas pessoas a mais acordaram, né? Mais pessoas acordadas. Eu quero convidar você, nesse instante, a cantar o hino 160 do cantor cristão, né? A fé contemplada. É esse o título, não é isso? A fé contemplada. Deus, Ele olha o coração, Ele olha a nossa alma, Ele olha
e o que ele está olhando e o que ele está vendo, melhor dizendo, né? O que Deus está vendo em seu coração nessa manhã? O que Deus está enxergando em nós, em mim e em você neste dia? Aqui ele fala no hino de promessas, né, que ele fez, e ele vai responder, e ele vai atender, e ele vai cumprir. Ele vai cumprir porque Deus é fiel. Hino 160, nós vamos cantar, vamos louvar ao Senhor com esse hino tão bonito. Quero convidar você a abrir aí o seu cantor cristão, hino número 160, para a gente louvar ao Senhor nessa manhã. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, porque Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo quanto a ele suplicar. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, porque Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, porque Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Que o Senhor neste dia, né, que o Senhor nesse momento acrescente a sua fé e acrescente a nossa fé, nos fortaleça, né, nos encha de esperança nesse tempo de tão grandes aflições. Nós, antes de prosseguirmos para o nosso estudo dessa manhã, ou a nossa sequência de nosso estudo, eu quero que a gente esteja lembrando, né? Quero lembrar a todos
Nós temos algumas pessoas ligadas à igreja, algumas nem são membros da igreja, mas têm parentes, não é? E isso para nós é o que importa. Temos o padrasto da Thalita, o Ronildo. Ele foi transferido ontem para Brasília de Minas. Nós temos o Nenza, cunhado da irmã Rusa, que também está com Covid e o estado dele está assim, estava se agravando, como o do Ronildo também no dia de ontem. Continuar lembrando aí da Emily, da nossa irmã, perdeu o pai neste sábado, passou. E temos aí outros e outros casos, pessoas que estão com sintomas, pessoas que ainda não fizeram o teste para Covid, mas têm apresentado sintomas. Temos o Lucas, filho da nossa irmã Regina. Então são muitas as situações perto de nós, né? Dentro de nossas casas, e eu gostaria de que nós estivéssemos nesse instante orando ao nosso Deus. Vamos então, vamos buscar a presença de Deus. E se por um acaso eu esqueci algum nome, eu quero que você aí esteja lembrando em suas orações. Bendito Deus, amado e poderoso Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por esse momento e te pedir, Senhor, em favor de todos aqueles que estão às vezes fora dos seus lares, dentro das unidades hospitalares, Pai, como é o caso do Ronildo, como é o caso, ó Deus, do Nenza. Ó Deus, te pedimos também pela família aí, pelos que ficam, os familiares da Emily, ó Deus, quando sofreram essa perda tão grande nesse dia de ontem. Continuamos te pedindo o teu conforto, o teu consolo. Ó Deus, te pedimos pela vida do Lucas, está em casa, está se recuperando, mas nenhum de nós, ó Deus, dispensa a oração, dispensa o teu favor. Pelo contrário, nós contamos com a tua providência, contamos com as tuas promessas, ó Deus, como cantamos agora. Te pedimos, ó Deus, por todo o teu povo espalhado pela face da terra, e todos aqueles que inclusive nem fazem ainda parte do teu povo, mas que necessitam da tua intervenção, do teu cuidado, da tua misericórdia. Te agradecemos pela evolução, ó Deus, desintubação ou extubação, ó Deus, do Manuel Jacinto. Ontem foi motivo de gratidão, hoje tornamos a lembrar em oração, ó Deus, da vida dele e de todos aqueles que fazem parte aqui da nossa cidade e estão precisando de uma cura, de uma intervenção do Senhor. Aqui em Manga, no norte de Minas, ó Deus, quando a gente vive um momento tão escasso, ó Deus, de boas notícias, nós queremos vibrar e te louvar pelas poucas, ó Deus, mas gloriosas notícias que podemos compartilhar, de cura, de melhora. Ó Deus, nós te agradecemos pelo que o Senhor já fez. O Senhor tem nos alimentado, tem nos sustentado e tem abençoado, ó Deus, todos os teus servos sobre a face da terra. Nós somos o povo, ó Deus, colocado neste mundo para abençoar todas as famílias da terra. Que possamos exercer isso, Pai, em pequenas ações ou em grandes ações, mas que façamos tudo para a honra e glória do nome do Senhor. É assim que oramos, com perdão dos nossos pecados. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria, antes de continuar, nós estamos aí compartilhando de ações que visam abençoar vidas. Nós começamos há alguns dias, alguns já sabem, aquele procedimento, aquele movimento para oração, fazendo intervenções mesmo junto a todos que trabalham ali no hospital, no nosso hospital aqui, na Fundação Hospitalar do Amparo ao Homem do Campo. Então, desde a direção, né, desde a administração, aos médicos, enfermeiros. Então, nós temos a cada possibilidade, a cada oportunidade, entrado em contato e orado com essas pessoas através de vídeos, áudios. E essa é uma ação concreta e real que a igreja pode
cumprir a sua missão aqui na Terra neste momento. Estamos também com outras ações, e junto, essa que eu vou falar agora, é aquela ação solidária junto com o nosso irmão Jackson, lá do Mundo Shake. Algumas cestas já foram entregues, algumas colaborações já foram arrecadadas, mas esse ministério, essa ação solidária vai continuar. E nós contamos não somente com a sua oração, nós contamos com a sua colaboração. Então nós vamos ajudar e abençoar vidas nesse tempo, de maneira concreta e real. A oração faz isso, sim, mas também podemos abençoar vidas com o pão material, tá bom? Deixa eu me recordar aqui também, e recordar a você, de que na próxima terça nós estaremos cumprindo aí um relógio de oração, terça-feira, das 6 da manhã às 19 horas da noite. Das 6 às 19. A cada hora nós vamos ter um soldado, um guerreiro de oração, ou 2 ou 3 guerreiros e guerreiras de oração em cumprimento, se colocando na brecha. Então nós vamos começar isso terça-feira, das 6 até às 19 horas. Estamos aí juntos, orando. Estaremos também, nós temos feito isso todos os dias, mas de maneira assim, articulada, planejada. Nós vamos executar isso terça-feira com a graça de Deus. Então, se você quiser entrar nessa, entre em contato comigo no privado, tá bom? Entre em contato comigo no privado e coloque seu nome na lista. Nós temos horários, por exemplo, que temos até mais de uma pessoa, e isso para nós é bênção. Quanto mais gente orando, né? Eu vou aqui dar uma olhadinha para compartilhar com você antes da gente prosseguir para a nossa escola, para a nossa lição. Nós temos às 6 da manhã, temos a Milene, temos a Socorro Brito, temos a Bel, temos o Jara, o Vitor, o Murilo. Às 7 da manhã, temos o Diego, o Jackson e a Lourdes. Às 8, o Alisson e o Jairo. Ou seja, a cada hora nós teremos 1, 2 ou mais irmãos orando, intercedendo por um motivo bem específico. Nós fizemos uma escala, não é, de oração, de horários, mas também de motivos específicos. Talvez você não possa orar toda aquela hora, das 8 às 9, mas talvez você possa orar 10, 15 minutos, não é? E então contamos com você, tá bom? Então vamos prosseguir para a nossa lição. Nós estamos falando aí, o nosso tema para esse ano, pelo menos na escola bíblica, são bases bíblicas. E nós começamos no domingo que passou, nós estudamos o início aí das características desse povo tão abençoado que somos nós. Vamos puxar a sardinha. Desse povo abençoado que somos nós, eu e você, o povo batista. E nós somos batistas, sim, mas nós somos, antes disso, somos de Cristo Jesus. E batistas por uma escolha, não é? Por características que nós temos encontrado nas Escrituras que aproximam, não é, os nossos olhos e o nosso estilo de vida daquilo que encontramos nas Escrituras. E no domingo passado, nós falamos um pouquinho sobre... Vamos lá, vamos tentar recordar aqui. Domingo passado a gente falou sobre características que a nós são comuns a outros grupos. Então nós cremos, por exemplo, nós cremos em Deus como Criador, Pai, nosso Criador. Cremos em Jesus como Filho de Deus, Salvador e Senhor. Cremos no Espírito Santo como guia e consolador. E temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Esse é um resumo aí do que estudamos domingo passado. E quando dizemos que a Bíblia é para nós, para mim, para você, única regra de fé e prática, único livro a qual nós buscamos para fundamentação da nossa vida, para sustento espiritual e para orientação espiritual, é que nós não temos nenhum outro livro, nenhuma outra instituição,
nós não temos nenhum outro segmento aqui na Terra que seja superior às Escrituras Sagradas. Não temos. A Bíblia para nós é a única regra de fé e prática. Amém por isso. Nós não temos que buscar outras respostas em outros lugares, outras instruções. A Bíblia para nós é o livro de referência, é o livro de cabeceira, né? É o livro de instruções. Tá bom? Para prosseguir, eu quero falar hoje sobre outras convicções que temos, mas que essas agora não são semelhantes a outros grupos, são, na verdade, diferentes. Então, veja só, da mesma maneira que nós batistas temos pontos de convergência, né, de unidade, como eu acabei de falar, nós temos também algumas coisas que são singulares a nós, que são costumes, que são práticas, que são crenças que nós defendemos e que são diferentes de outros grupos. Vou falar um pouquinho, então, vamos começar hoje falando sobre o batismo. Então, para nós batistas, o batismo é um ato simbólico da passagem do crente de uma vida de pecados para uma vida nova. E por isso que você deve recordar que em algum momento a gente sintetiza o batismo como a morte para o mundo e uma nova vida para Deus. Então, a imersão, né, o batismos, ou batismo, né, que é imergir, mergulhar, né, o mergulhar do crente é o símbolo de um sepultamento. Sepultado para o mundo, para o pecado, e aí ressuscitado, levantado mais uma vez, agora para uma nova vida. Se você quiser um recurso, uma base para isso, é só olhar lá em Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4 nos dá uma lição sobre isso. Então, para os batistas, a fé em Cristo ela surge antes do batismo. Na verdade, quando aquele homem, né, quando aquela camaradinha, né, vai e sente tocado por Deus para ir a uma igreja, a algum lugar onde alguém está pregando a palavra, esse já é um contato do Espírito Santo. O Espírito Santo já está agindo naquela vida, já está movendo aquela vida. Então, para nós, a fé ela surge antes do batismo. A fé não surge no momento do batismo, né? Por isso, o batismo ele só deve ou só deveria acontecer, infelizmente não tem sido assim, mas o batismo só deve acontecer depois que a pessoa declara, não é, a sua fé em Cristo Jesus. Somente depois que alguém entende que é pecador e que precisa do perdão que somente Jesus pode dar, é que então deveria vir o outro passo, que é o passo do batismo. Acho que deu para compreender, né? Então, nós batistas, nós batizamos somente pessoas que têm condições de expressar a fé salvadora em Jesus. E aí eu quero dizer, expressar a fé, por isso que nós não batizamos crianças. Porque alguns bebês, os recém-nascidos, eles não têm condições de confessar, de professar a fé. E eu quero até levantar aqui um dado importante. Há alguns anos eu tenho um irmão que é especial, ele é DA, né, deficiente auditivo, ele é portador de deficiência auditiva, ele desejou, né, o batismo, e ele procurou a liderança daquela igreja, porque ele entendia que precisava declarar publicamente a sua fé, a sua maneira, né, dentro das suas limitações, né, de fala, mas ele então desceu as águas do batismo ali na Igreja Batista do Alecrim, em Natal, Rio Grande do Norte, a quem nós mandamos um grande abraço, que é a minha igreja de origem. Outro detalhe, há alguns anos também nós tivemos um outro momento muito especial. O Cleiton, lá em Valadares, uma pessoa que porta deficiência física e não tinha condições de fato de descer as águas, mas tinha professado sua fé,
confessado a Jesus como Salvador, mas ele, um cadeirante. E eu acho interessante que, na ocasião, ele disse que ele queria entrar no batistério sozinho, ele não queria que ninguém o carregasse. E olha, vai ser uma experiência que eu vou carregar para a vida. É um quadro que eu me lembro bem que quem assistiu a passagem dele subindo aqueles degraus para entrar, né, naquele batistério, ele se apoiando, e não com os pés, porque ele não tinha essa condição, mas ele se apoiando nas paredes. E eu me lembro bem que na ocasião, tanto eu quanto os diáconos daquela igreja assistimos aquele testemunho vivo de uma convicção passada na vida daquele jovem. Então também mando um abraço ao Cleiton e toda a sua família. Foi uma grande oportunidade de vermos aquilo que Jesus faz no coração, quando ele transforma o coração de um pecador e faz a esse pecador entender que ele precisa do perdão dos pecados, e ele precisa também assumir um compromisso mais sério, um compromisso mais preciso, mais próximo com o Senhor Jesus. Passado adiante, então, acho que você já entendeu porque nós não batizamos crianças, porque entendemos que o indivíduo precisa ter a capacidade de expressar a sua fé, de expressar o reconhecimento que ele tem pela sua condição. Então, nós não precisamos e nem queremos que pessoas perfeitas se batizem. Se fosse esse o caminho, nenhum de nós se batizaria. Nenhum de nós. Nós precisamos nos reconhecer pecadores e que precisamos melhorar a cada dia. E isso todos nós precisamos. Então o batismo é uma bênção. Bênção específica para aqueles que entendem que são pecadores e que precisam do perdão que só vamos encontrar em Jesus Cristo. Amém? Prosseguindo, uma outra convicção que nós temos diferente é a ceia do Senhor. Então os batistas, eles celebram a ceia do Senhor como uma ordenança. Jesus deixou essa ordenança, né? Ele deixou essa ordenança. A outra ordenança que ele deixou foi o batismo, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Por isso que, antes de tudo, a gente precisa ser discípulo, um aluno nessa escola de Jesus. A partir daí vem uma outra lição, uma outra ordenança, que é, então, a ceia do Senhor. Então, você pode ler aí Lucas capítulo 22, eu vou esperar que você abra, Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, por isso, chamamos o tipo de ceia que a gente pratica, os batistas praticam, de memorial. Não é? A ceia para nós é um ato, é um ritual, sim, mas naquele momento, os cristãos convictos de que precisam do batismo e batizados, eles participam desse memorial, que ele serve para a gente lembrar do quê? Lembrar de que o nosso Cristo morreu na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou o terceiro dia. Então, o crente que participa da ceia, ele não recebe naquele momento nenhuma bênção especial, né? Um sacramento. A ceia é uma ordenança. É abençoado quem é obediente. Vamos assim resumir. Você é abençoado por obedecer às instruções das Escrituras Sagradas. A ceia é uma ordenança deixada por Jesus para a gente observar. Então, vou até tirar aí, quebrar alguma má compreensão daquilo que a Bíblia nos ensina. A igreja batista, ela não celebra a Santa Ceia, né? A gente celebra o memorial da ceia que foi nos ensinada e estabelecida por Jesus.
Então, ela não é santa, ela é a ceia, pois alguns cristãos têm até formas diferentes de ver isso. Eu, às vezes, em algum momento, eu até dou uma explicação rápida em algumas das celebrações de ceia que eu conduzo. Uma delas é lembrar que algumas pessoas veem a ceia como um processo de transubstanciação. Então, eu tenho o pão na mão, tenho o cálice com vinho. E aquela substância que está ali do pão, ela transforma-se no corpo de Cristo. E o cálice com vinho, aquele vinho se transforma em sangue de Jesus. Então, essa crença é de alguns grupos. Eu aqui não vou entrar no mérito de quais grupos creem assim, fazem assim. A minha função, eu entendo que nesse momento é mostrar aquilo que a Bíblia nos ensina. Então existe para alguns grupos a transubstanciação, como existe para outros grupos a consubstanciação. Tem o pão ali, tem o vinho ali, mas junto com aquele pão e aquele vinho vai a carne e o sangue de Jesus. Essa seria a consubstanciação. Ainda tem outros grupos, não é, que falam da presença espiritual de Jesus, não fisicamente, mas espiritualmente naquele pão, naquele momento, naquela celebração. E aí eu quero dizer para você que essa presença espiritual de Jesus, a gente precisa ter uma atenção, porque embora os elementos da ceia, eles não se transformem, nem haja a transubstanciação, né? E não se transforma então no sangue e nem no corpo de Jesus, e essa celebração se repita ali, aqueles que acreditam nesse detalhe aí, acreditam que o fiel que participa desse sacramento, ele recebe bênçãos, ou recebe benefícios da morte de Jesus na cruz, naquela celebração. Então, há algum grupo religioso que crê assim. Então, eu quero de novo ressaltar, nós, crentes batistas, nós observamos aquilo que está lá estabelecido no Novo Testamento. Embora a gente veja uma relação muito grande entre aquilo que está no Antigo Testamento, quando alguém tinha os seus sacrifícios para serem oferecidos, e aí alguém levava o cordeiro, apresentava o sacerdote para a obtenção do perdão para os pecados. Nós vemos no Novo Testamento o cumprimento, não é? A conclusão disso tudo, quando o Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz, ele nos perdoa de uma vez por todas os nossos pecados. E aí vale ressaltar, o livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, traz para nós projeta, né, lança a luz sobre essa figura de Jesus, como ele é o sacerdote dos sacerdotes, e ele também é o sacrifício acima de todos os sacrifícios, e só ele é capaz de nos tirar os pecados. Amém? Então, as igrejas observam princípios do Novo Testamento e mantêm a ceia observando tão somente os elementos que o Senhor nos ensinou. Ele ensina ali aos discípulos, logo em seguida a Páscoa, nos mostra os textos dos evangelhos, que Jesus, depois que comeu a Páscoa, ele tomou o pão, partiu e deu aos discípulos, ele tomou do cálice e falou que era o cálice da nova aliança. Então nós mantemos esses mesmos elementos hoje, pão e vinho. Nós não acrescentamos nenhum elemento e nem retiramos nenhum dos elementos. A igreja até pode usar algumas estratégias para incluir as crianças, ensinando-as, mostrando o significado, né? Isso vai ser muito apropriado daqui a alguns dias, quando há de se falar um pouquinho sobre Páscoa, né? Eu acho que vai ser em bom tempo que se mostre que Páscoa
não é o tempo de comemorar a vida do coelho que põe ovo de chocolate. Então, pode-se utilizar dessa oportunidade no calendário para ensinar às nossas crianças o simbolismo, não é? O valor dessa ordenança que é a ceia. Então, a igreja pode utilizar algumas estratégias, né? Até para mostrar aos visitantes, mostrar às crianças, mas de maneira alguma nós devemos usar disso como precedente para acrescentar novas coisas, né? Pois a ceia para mim, André, a ceia para mim é um dos encontros mais ricos, ou um dos mais ricos, se não for o mais, de ensino. É uma pregação quase que silenciosa. Quando alguém chega a um templo novo nosso e contempla ali, sobre a mesa, o pão e a jarra com o suco de uva, a mensagem já está ali. A mensagem é poderosa porque já está ali, diante dos olhos. E isso muda para nós, né? Tem um significado para nós. Então, só para a gente concluir, os batistas sempre agiram sobre bases bíblicas, não é? Nós sempre fomos guiados por esse farol. Historicamente, nós sempre fomos orientados pelo farol que é a Escritura Sagrada. E a gente pode afirmar que, do ponto de vista de ensino, do ponto de vista do ensino bíblico, nós saímos diretamente das páginas do Novo Testamento. Pois os ensinos que hoje praticamos, eles coincidem com os ensinos de Jesus aos apóstolos, né? E o ensino dos apóstolos. Então, mesmo que a gente reconheça que há grupos que concordam com algumas doutrinas nossas, e aí eu quero pontuar, doutrina é ensino. Então, essas outras coisas aí que existem por aí, a gente chama de costumes, roupa, põe brinco, tira brinco, corta cabelo, não corta cabelo, isso são costumes. Do ponto de vista de doutrina, que é um ensino, a gente pode dizer que nós temos algumas semelhanças com outros grupos, mas também temos algumas diferenças. Só que essas diferenças que existem não são para estabelecer debates, não é para a gente ficar dizendo que a gente é melhor ou pior do que qualquer outro grupo, e nem também está à mercê dessas acusações, não é para isso, né? A gente está passando e compartilhando isso para poder fundamentar realmente a nossa fé e a fé de todos aqueles que estão começando a jornada cristã. Então, nós usamos aí esse momento para trabalhar isso, porque acredito que se a gente souber a nossa origem e a base daquilo que a gente crê, é que a gente pode projetar um futuro, né? E rumos onde a gente possa caminhar de maneira adequada, de maneira consciente. A gente crê com o coração, mas a nossa fé precisa de entendimento. Então, queridos, apesar de todos esses pontos comuns, há algumas coisas que nos diferenciam, como eu disse. Então, mas precisamos saber o que cremos, né, para responder à razão da nossa fé. Quando alguém perguntar, por que você crê dessa forma, você e eu saibamos e possamos compartilhar, né, com coerência, né, articular e responder para justificar no Deus em que cremos e por que cremos e praticamos e nos comportamos de determinada maneira. Então, tem uma boa perguntinha aí para você pensar. Como é que você vive a sua fé em Deus? Se ela segue esse modelo batista, que é bíblico, como é que você está vivendo isso no seu dia a dia? Pense nisso. Se Deus nos permitir, nós estaremos no próximo domingo dando sequência, e aí a gente vai trabalhar o tema qual a origem dos batistas. Então, tem muitas possibilidades. Você já tem esse resumo aí em suas mãos, as nossas revistas estão chegando, e eu acredito que, se ela não chegou às suas mãos, nos próximos dias ela vai chegar aí às suas mãos,
e aí você pode participar de maneira mais concreta e real e acompanhar as lições. Então, próximo domingo, qual a origem dos batistas? Vamos tentar responder a essa pergunta. E então, eu quero só lembrar aos meus alunos da classe preparatória que nós continuamos às sextas-feiras, às 19 horas. Então, nós temos um grupo que se reúne virtualmente, de maneira remota, no Google Meet, na sexta-feira, 19 horas, e no domingo pela manhã nós nos reunimos com todos os demais, enquanto estamos aí vivendo essas regras novas da pandemia, nos reunimos aqui. Eu quero então encerrar esse nosso encontro e quero desejar a todos um domingo abençoado no nome de Jesus. E quero ainda te lembrar, logo mais, às 19 horas, nós estaremos no nosso culto de louvor e adoração a Deus. Se você pode, você vai copiar o link. E se você nem sabe como fazer isso, pergunte aí a alguém. Quer uma pista? Procura essas crianças, adolescentes em casa, eles sabem como manusear essas tecnologias de maneira muito mais ágil do que nós, não é? Então você copia o link ensinado por alguém, copia e compartilha. Vamos abençoar vidas nesse tempo. Então logo mais às 19. E eu quero só encerrar pedindo a você, não deixe de orar pelos pastores, pelos líderes, pelos professores de escola bíblica, pelos líderes de ministérios das igrejas e por nossas igrejas nesse tempo. Vamos orar? Bendito Deus, amado e poderoso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco da tua palavra. Ó Deus, abençoa todo o teu povo, todos os teus filhos, todos os líderes, todos os pastores, ó Deus, líderes de segmentos religiosos, de igrejas, de comunidades religiosas no Brasil e no mundo, Pai, nesse tempo. Te pedimos, ó Deus, pelas nossas famílias, te pedimos socorro, Senhor, sobre nós. Socorre-nos, Senhor, e aviva a nossa fé nesse tempo. Acende, ó Deus, a esperança, reacende a fé, a convicção, e, ó Deus, abençoa o teu povo com um coração liberal, Pai, para abençoar a tua obra, não somente com o estilo de vida, não somente, ó Deus, com as orações, mas que estejamos atentos às necessidades que estão perto de nós. Pessoas que estão em extrema pobreza, pessoas que foram, ó Deus, desligadas dos seus trabalhos e precisam de alimentar seus filhos, ó Deus, precisam de ajuda para coisas concretas. Que o Senhor levante no meio do teu povo um verdadeiro exército para abençoar, ó Deus, toda a terra. É assim que eu oro, agradecido, Senhor Deus. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. E assim, gente, nós vamos ficando por aqui e logo mais às 19, ali por volta, vamos tentar fazer um compromisso, por volta dos 2 minutinhos para as 19, nós vamos estar nos conectando. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Um forte abraço.